Ei, você aí que é meu seguidor, que estava esperando chegar a hora da minha aula, vem comigo? Por quê? Porque maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia, Brasil. Bom dia, você que está aí do outro lado. Bora? Vem comigo. Para tudo e presta atenção no que eu vou falar nessa aula agora. Sobre o quê? Sobre os principais radicais orgânicos. Esse que eu não me canso de dizer que vocês têm que colocar pendurado na parede de vocês, porque eles são importantíssimos, ok? Muita atenção. Atenção! Vamos lá, então o que são esses radicais, gente? Nada mais, nada menos que um conjunto de átomos que apresentam valência livre. O que é essa valência livre? Olha lá, é onde eles se conectam à cadeia principal, certo? Lembrando que os radicais são esses átomos que ficam lá pendurados na cadeia principal. E eles têm nomes importantes, tá? Que vocês não podem deixar de destacar no estudo de vocês. Por isso eu estou trazendo eles para essa aula, tá? Agora, esses radicais livres, de valência livre, eles são divididos em dois tipos, ó. Monovalentes e bivalentes. Os monovalentes vão ter só um elétron livre, certo? É um radical que tem um elétron livre. Já os radicais bivalentes, o nome já diz, bi, eles vão apresentar o quê? Dois elétrons livres. Porém, esses dois elétrons podem ser apresentados de duas maneiras. Quando eles têm o carbono, ou a valência, ó, no mesmo carbono, olha aqui. Deixa eu destacar aqui melhor. Vou botar outra cor. Quando eles têm a valência livre, ó, conectados, essas valências no mesmo carbono. Tá vendo aqui? Certo? Então, as valências são no mesmo carbono. Aqui, um carbono com duas valências livres. Agora, quando ele pode ser bivalente também, mas ele tem, olha aqui, duas valências livres, por isso ele é bivalente. Porém, elas estão em carbonos o quê? Diferentes. Sacaram? Então, monovalente, uma valência só nesse radical. Bivalente, duas maneiras de eu representar. Através do mesmo carbono com duas valências livres e em carbonos diferentes, duas valências livres, uma em cada um. Tranquilo? Vou destacar agora, gente, desses radicais aqui, ó, desses radicais orgânicos importantes, lembrem disso. Vou destacar alguns tipos, os tipos de alquilas, radicais alquenilas, nossa, quase que não sai. Os radicais alquinilas e os arilas. Vou falar deles agora, tá? Os alquilas são aqueles que derivam de quem? Dos alcanos. Lembra que os alcanos são aquelas cadeias abertas, saturadas. Lembraram? Tá. E esse elétron livre, lembra do elétron livre? Vou falar dos tipos só monovalentes, tá? Nesses exemplos. Então, ó, esses elétrons livres, eles pertencem ao carbono que apresenta somente ligações simples. Olha lá um exemplo aqui, ó. O metil, que vocês já estão acostumados numa cadeia carbônica. O metil ele vai ser do tipo quê? Monovalente, porque ele só tem um elétron livre, e a cadeia de carbonos dele vai ser o quê?
saturado. Então, esse carbono que está ligado a esse elétron é de cadeia saturada. Olha outro exemplo aqui. O N-propil. Por que N? Porque ele está na ponta da cadeia o elétron, onde o elétron livre que vai se conectar à cadeia principal. Somente carbonos o quê? Saturados. Tá vendo? O carbono que está conectado a ele é saturado. Outro exemplo importante, o isopropil. Próprio porque tem 3 carbonos nesse radical. E o iso, porque ele está conectado, esse elétron monovalente, está conectado ao carbono do meio. E esse carbono está conectado a carbonos o quê? Saturados. Olha como é fácil, certo? O N é porque está na ponta da cadeia, esse elétron monovalente. Está ligado a carbono com 4, ó, radical com 4 carbonos, ó, por isso but. E o IL é a terminação do radical. Lembra? O IL ou ILA. Então, no caso, butil ou butila, que você pode ver também. Então, 1, 2, 3, 4, este radical que está pendurado numa cadeia principal é um radical monovalente e ele é do tipo alquila porque ele tem ligações saturadas nesse elétron livre aqui, nesse carbono desse elétron livre. Ok? E olha esse, sec-butil. Sec-butil, sec é porque é um carbono que secundário. Então, este elétron, que é um radical monovalente, está no carbono secundário e ele é composto por quantos carbonos? 4. Então, por isso, sec-butil. Então, a valência livre está no carbono secundário. E ele é do tipo alquila, porque ele está conectado a carbonos de ligações simples, saturadas. Tranquilo? Então, olha, além desses que eu falei, que são do tipo alquilas, tem esse, o isobutil, iso, ó, carbono do meio, tá vendo? Carbono do meio, porque se eu jogar ele para cá, é como se ele estivesse no meio, tá vendo? Tá no meio desses dois aqui, ó. Então, but, porque no total do radical tem 1, 2, 3, 4 carbonos, tá? E esse é terc, por quê? Porque ele está no carbono terciário. Tranquilo? Entre os 4 carbonos, por isso terc-butil. O IL é a terminação do radical. Então, olha lá, vou circular aqui. Todos esses aqui são do tipo alquilas. Do tipo alquilas. Porque o quê? Porque eles são os elétrons livres do carbono, apresentam uma ligação simples. Tudo bem? Tranquilo? E todos eles são monovalentes, porque só tem um elétron livre. Tá bom? Tranquilo? Ótimo. Vamos para o próximo. Seguindo aqui, agora nós vamos para os alquinilas. Os alquenilas, eles são também derivados, mas só que agora, em vez de ser dos alcanos, eles são derivados dos alcenos. Olha os radicais aqui, já falei desses daqui, né? Que são os alquilas. Agora vamos falar dos alquenilas, que vêm derivados do alceno. Beleza. Agora os elétrons livres deles, vamos ver se vocês conseguem destacar aqui algum. Que seja um alquenila. Esse daqui é um dos principais alquenilas. Que ele também é chamado de vinil. No vestibular, ele vai vir com a palavra vinil. Que vocês são obrigados a saber que eles são radicais do tipo alquenilas, que eles vêm dos alcenos, tá?
e eles estão pendurados na cadeia carbônica e o nome dele é etenil. Et porque tem 2 carbonos. E por que ele vai ser um alquenila mesmo? Porque o elétron livre dele, do tipo monovalente, né, um radical monovalente, ele está conectado ao carbono o quê? Insaturado. Mas essa insaturação dele é de ligação dupla, porque ele é um derivado de alceno, certo? Tá vendo o en aqui, ó? En é de dupla ligação. Tá joia? Deixa eu apagar aqui. E o nome dele é vinil. Isso vocês destaquem. Importantíssimo. Tá, além desse que tem aqui nesta tabela de radicais, eu vou ter o propenil e o propenil prop, porque na cadeia desse radical tem 3 carbonos. O radical monovalente aqui está conectado ao carbono insaturado com dupla ligação, certo? Por isso eu classifico ele como alquenilas. Tem o outro, isopropenil, prop também porque tem 13. Olha lá, o radical monovalente, conectado ao carbono de dupla ligação. E iso porque está no carbono, essa valência está livre, está no carbono do meio do propenil. Tranquilo? Desses radicais aqui, esses são os... Ai, não, pera lá, né? Tá horrível isso aqui. Deixa eu circular de outra cor, só para vocês, para eu destacar aqui. Esses são do tipo alquenilas, derivados de alcenos. São os que tem aqui, tá joia? Logo, as alquinilas, deixa eu pegar outro destaque aqui. As alquinilas, acho que eu já peguei o vermelho, vamos para o amarelo. As alquinilas, elas já vão derivar de quem? Dos alcinos. Quando você olha aqui nessa tabela de radicais, você vai detectar que eu tenho um alcino aqui e outro alcino aqui, correto? Só que esses alcinos, eles são do tipo alquinilas, por quê? Porque eles estão conectados, olha lá o radical livre dele, radical livre está no carbono o que, gente? No carbono de tripla ligação, tá vendo que ele está conectado ao carbono de tripla ligação. Aqui também, ó, carbono com a tripla ligação. E aqui vai ser etinil, porque et2, e o de radical. E que tipo de radical é esse? Radical monovalente, porque ele apresenta apenas um elétron livre, tá? No carbono. Então, esse aqui vai ser o propinil ou propinila. Por quê? Porque o elétron monovalente dele está conectado ao carbono de tripla ligação e ele tem 3 carbonos como radical, tá? Tranquilo? Então, já destaquei aqui de amarelo os alquinilas. E os arilas, do tipo arilas, são derivados de hidrocarbonetos o quê? Aromáticos. Olha, se liga aqui. Apresentam elétrons livres, que é a valência livre, ó, conectada diretamente a um anel aromático, tá? Tem que estar conectada diretamente a um anel aromático. Esse é um fenil que vocês já conhecem. Esse é um alfa-naftil e este é um beta-naftil, ou naftila, ou beta-naftila também, tá? Ou você pode chamar esse fenil de fenila, tranquilo? Então,
O elétron livre, que também é monovalente, está conectado a um anel aromático. Por isso o nome dele é arila. Olha a outra aqui, que é o mesmo. Fenil. Este aqui, alfa, porque está no primeiro, ó, tá vendo aqui? E ele é beta. Olha a posição deles, tá? Alfa, beta. Tá joia? Então, essa é só a posição, por isso que a gente chama de alfa e de beta. Tranquilo? Então, esses daqui são, olha lá, valência livre conectada ao anel aromático, valência livre conectada ao anel aromático, valência livre. Lembrando que esse aqui é horta, porque ele está, olha lá, logo depois de um metil aqui, eu tenho um elétron livre aqui, tá vendo? Para se conectar à cadeia. Então, ele é horta. Ele é chamado de meta quando ele pula um e vai para o próximo. E o para é sempre o que? Oposto ao dirigente. Que nesse caso, o dirigente aqui é um metil, tá? Então, esses são do tipo arilas, tá? Arilas, por quê? Porque tem um elétron livre conectado ao o que, gente? Carbono que está no anel aromático. Tranquilo? Lembrando que todos esses radicais orgânicos, tá? Tem o elétron desemparelhado. O que é isso? Ele está sozinho no orbital. Então, o elétron do carbono está desemparelhado. Significa dizer que ele está sozinho dentro desse orbital, tá? Nos radicais, né, que eu tô falando. Isso dentro dos radicais, tá? Tá joia, meus amores? Então, trabalhamos radicais importantíssimos, radicais orgânicos. Esses daqui vocês têm por obrigação saber. Todos esses que eu falei aqui são do tipo monovalente. Um elétron livre no carbono do radical, tá bom? Vamos praticar agora. Bom, vocês vão praticar agora com esta tarefa, tá? Seguinte situação, ó. Vocês vão identificar, tá? Ou seja, vão classificar esses radicais como mono ou bivalente. Acabaram de aprender sobre isso. O que mais que eu quero? Que você escreva o tipo de radical que eles são. Se eles são do tipo alquila, alquenila, alquinila, arilas ou nenhum desses tipos, tá? Todos esses aqui que eu coloquei, todos esses radicais, eu quero que vocês façam essa classificação, tá? E dá um nome para eles através desta tabela que eu coloquei aqui para vocês recordarem, tá? Então, tá fácil. Eu vou corrigir na próxima aula, tá bom? Façam. Vou deixar, tá? Para vocês praticarem mais esse aqui de tarefa. Mais esse para tarefa, tá? Vocês vão colocar o nome dos radicais aqui ao lado onde eu coloquei a tarja. E nesse aqui também vocês vão considerar este carbono aqui, essa cadeia carbônica, que tem, ó, a cadeia principal. E eu só quero o nome desses radicais que estão nessa cadeia principal, tá? Além do nome, eu vou querer, ó, qual carbono eles estão conectados, tá? Só isso. Não quero o nome da cadeia, não. Eu quero só o nome dos radicais e qual carbono eles estão conectados na cadeia principal. Tá joia? Fica de tarefa. Fiquem atentos na tarefa, tá? Para não deixar acumular, ok?
Lembrando que eu vou listar todas elas quando nós voltarmos na aula presencial, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.